Você sabe exatamente como isso começa. Você manda a mensagem. Ela vai. Aparece o entregue. Depois aparece o visto. E aí, nada. E você fica olhando para aquela tela como se ela fosse te dar uma resposta diferente se você olhar por tempo suficiente. Você coloca o celular para baixo. Pega de volta. Coloca de novo. Abre outra rede social. Não para ver nada, mas para ver se ele está ativo. Está. Ele está online. Ele viu. E não respondeu. E aí algo acontece dentro de você que vai muito além do que a situação justifica. Não é só frustração. É uma espiral. Uma voz que começa baixinha e vai ficando mais alta. Por que ele não responde? O que eu fiz? Ele perdeu o interesse? Eu sou chata demais? Eu falei algo errado? Ele está com outra pessoa? Eu não sou suficiente. Em questão de minutos, você foi de uma mensagem sem resposta para uma sentença sobre quem você é. E a parte que ninguém fala, a parte que eu preciso que você ouça com atenção, é que esse salto não é sobre ele. Nunca foi sobre ele. Ele está quieto. Você está em colapso. Essa distância entre o que aconteceu e o que você está sentindo, essa é a distância que importa entender hoje. Porque o silêncio do outro não grita. Você é quem coloca o volume. E eu preciso que você entenda por que você aprendeu a fazer isso. Não para se culpar, mas para finalmente parar de se destruir por algo que não é seu. Fica comigo. Isso vai mudar alguma coisa. Existe um conceito em psicologia chamado ansiedade de apego. Mas eu não vou te explicar o conceito. Eu vou te mostrar como ele se parece quando está acontecendo dentro de você, em tempo real, num dia comum. Parece exatamente isso. Uma mensagem sem resposta que vira catástrofe em 45 segundos. Parece verificar o status do outro 10 vezes em 1 hora. Parece redigitar uma mensagem 30 vezes porque você está tentando calcular qual versão vai parecer menos carente, menos intensa, menos você. Parece cancelar planos porque você não consegue se concentrar em nada enquanto ele não responder. Parece sorrir para todo mundo durante o dia e desmoronar sozinha à noite porque o celular ficou quieto. Isso não é fraqueza de caráter, não é drama, não é imaturidade emocional. É um sistema de alarme que foi calibrado num momento muito específico da sua vida. Um momento em que silêncio realmente significava perigo. Em que ausência realmente significava abandono. Em que não ser respondida realmente significava que você não importava. E seu sistema nervoso aprendeu. Aprendeu tão bem que agora ele dispara esse alarme em qualquer situação que tenha a mesma textura daquele momento original. Mesmo quando o perigo não existe mais. Mesmo quando é só uma pessoa ocupada. Mesmo quando é só um dia ruim do outro. O alarme não distingue contextos. Ele reconhece padrões. E o padrão que ele reconhece é silêncio igual a ameaça. Agora eu preciso que você faça algo difícil. Não para o vídeo, para você. Eu preciso que você volte. Não para ele. Para antes dele. Para antes de qualquer relacionamento que te machucou da mesma forma. Quando foi a primeira vez que o silêncio de alguém te fez sentir que você não era suficiente? Não precisa ser um momento dramático. Às vezes é sutil. É um pai que chegava em casa e não perguntava sobre o seu dia. É uma mãe que, quando você tentava contar algo importante, estava olhando para outro lugar. É um cuidador que usava o silêncio como punição, que ficava de mal, e você passava dias tentando descobrir o que tinha feito de errado e como consertar. Ou talvez seja mais pesado do que isso. Talvez seja um abandono real. Uma ausência que deixou marca. Seja qual for o momento, ele existe. E naquele momento, uma criança muito pequena fez a única coisa que sabia fazer. Criou uma teoria sobre o mundo para tentar explicar o que estava sentindo. E essa teoria foi: quando alguém está quieto, significa que eu fiz algo errado. Quando alguém se afasta, significa que eu não sou suficiente. Quando alguém some, significa que eu precisava ser diferente para que ele ficasse. Você não escolheu essa teoria. Ela foi a única resposta disponível para uma mente pequena tentando dar sentido a uma dor grande. Mas você cresceu, e a teoria não foi revisada. Então hoje, adulta,
Com toda a sua inteligência e sua força e tudo que você construiu, você ainda interpreta o silêncio de um homem ocupado como evidência de que você não é amável. Isso não é sua culpa, mas é sua responsabilidade entender. Se você já se viu nessa espiral, escreve nos comentários. Eu ouço o silêncio mais alto do que as palavras, porque essa frase é para quem já viveu isso de verdade. E eu quero saber que você está aqui. Agora eu preciso te mostrar algo que vai parecer contraintuitivo. O problema não é que você sente demais. O problema é que você direciona tudo o que sente para fora. Para ele, para a mensagem, para o celular, quando a resposta que você está procurando não está lá. Você está perguntando ao silêncio dele se você é suficiente. E o silêncio nunca vai poder responder essa pergunta. Não porque a resposta é não, mas porque essa nunca foi a pergunta certa para fazer a ele. Essa é uma pergunta que só você pode responder. E enquanto você continuar esperando que ele responda, com uma mensagem, com atenção, com presença, você vai estar entregando para ele um poder que ele não tem como exercer de forma responsável, porque ele nem sabe que está carregando. Pensa comigo por um segundo. Quando você fica presa nessa espiral de ansiedade esperando uma resposta, o que você está realmente tentando provar? Você está tentando provar que importa, que é digna de atenção, que existe, que não vai ser abandonada de novo. E o problema com essa estratégia, com ficar esperando que ele prove essas coisas para você, é que ela nunca resolve. Mesmo quando ele responde, o alívio dura pouco, porque a próxima mensagem sem resposta vai disparar o mesmo ciclo, e a próxima, e a próxima. Porque o que você está tentando curar não está nele, está em você. Eu não estou dizendo que você deveria ser indiferente. Não estou dizendo que você deveria fingir que não se importa. Não estou dizendo que os seus sentimentos são exagerados ou errados. Estou dizendo que você está usando a ferramenta errada para o problema certo. O problema certo é: você precisa se sentir segura dentro de você mesma, independente do que o outro faz ou deixa de fazer. A ferramenta errada é ficar monitorando o comportamento dele para decidir como você se sente sobre si mesma. Essas são duas coisas completamente diferentes, e a confusão entre elas é o que está te prendendo. Existe uma distinção que eu preciso que você faça, e ela vai mudar a forma como você experimenta todos os seus relacionamentos daqui para frente. Existe a dor do presente, e existe a dor do passado que o presente ativou. A dor do presente seria proporcional. Ele não respondeu. Você fica um pouco irritada, um pouco insegura. Você resolve conversar quando der. Isso é humano. Isso é saudável. Mas quando a dor do presente é desproporcional, quando uma mensagem sem resposta te coloca em colapso, quando você fica horas num loop de ansiedade, quando você começa a reinterpretar toda a história do relacionamento com base num silêncio de 4 horas, isso não é mais sobre o presente. Isso é a dor do passado usando o presente como palco. E o que acontece quando você não sabe disso? Você tenta resolver a dor do passado no presente. Você tenta que ele responda de um jeito que cure o que a ausência do pai machucou. Você tenta que a presença dele preencha o vazio que o abandono anterior deixou. Você tenta que o relacionamento de hoje prove que o que aconteceu antes não define você. E ele não pode fazer isso. Nenhuma pessoa pode fazer isso por outra. Não porque ele não se importa, mas porque essa é uma conta que nenhum ser humano tem como pagar por outro. E quando você percebe isso, quando você entende que está pedindo que ele resolva algo que ele não tem como resolver, você para de ficar com raiva dele pela inadequação e começa a ter compaixão por você mesma pela magnitude do que está carregando. Agora eu quero te dar algo concreto, não uma técnica, um ato de amor próprio. Na próxima vez que você sentir essa espiral começar, celular na mão, mensagem vista, coração acelerado, voz interna começando, eu quero que você faça uma pausa. Não para respirar fundo e fingir que está tudo bem, para fazer uma pergunta real para você mesma. O que eu estou sentindo agora? É sobre o que está acontecendo ou é sobre o que isso me lembra? Só essa pergunta, sem precisar ter a resposta imediatamente. Porque quando você começa a fazer essa distinção,
Entre o que está acontecendo e o que isso ativa, você cria 1 milímetro de espaço entre o gatilho e a sua reação. E dentro desse milímetro está a sua liberdade. Não a liberdade de não sentir, a liberdade de não ser governada pelo que sente. Esse milímetro, com o tempo, vira 1 centímetro e depois 1 metro. E você começa a perceber que pode estar num relacionamento, ter sentimentos intensos e ainda assim tomar decisões a partir de um lugar de clareza, não de desespero. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa agora. Começa com essa pergunta. Deixa eu te mostrar como esse padrão se manifesta de formas que você talvez não tenha reconhecido ainda. Você já ficou com raiva dele por algo que ele fez. E no fundo, sabia que a raiva era maior do que a situação justificava, mas não conseguia diminuir o volume. Você já tentou se fazer de indiferente, de difícil, de desapegada, não porque realmente se sentia assim, mas porque tinha medo de que se ele soubesse o quanto você se importava, ele fosse embora? Você já sabotou algo bom? Afastou alguém que estava realmente presente e disponível, porque a intensidade da presença dele te assustou mais do que a ausência do anterior te machucou? Se alguma dessas situações ressoou, eu preciso que você entenda algo muito importante. Isso não é prova de que você é complicada demais para ser amada. É prova de que o seu sistema de apego foi formado num ambiente onde o amor não era seguro o suficiente para ser recebido de frente. Quando alguém aprende que amor vem acompanhado de dor, de abandono, de silêncio, de imprevisibilidade, o sistema nervoso começa a desconfiar do amor tranquilo. Começa a interpretar a ausência de conflito como ausência de intensidade. Começa a equacionar a montanha-russa emocional com paixão e a estabilidade com tédio. E aí você se encontra numa situação paradoxal. Você quer um amor seguro, mas quando ele aparece, ele não parece suficientemente real. Você foi condicionada a sentir amor através da ansiedade. E o amor sem ansiedade não aciona os mesmos receptores. Então ele parece apagado, sem graça, sem química. Mas isso não é ausência de amor. É ausência de familiaridade com o trauma. E a diferença entre os dois, entre amor real e amor traumático, é algo que você pode aprender a distinguir. Não com a cabeça, com o corpo. Com o que você sente quando está com alguém que não te faz se perguntar onde você está na lista de prioridades dele. Você já sabe como essa história termina. Não a história desse relacionamento específico. A história desse padrão. Você já viveu o final. A ansiedade que não para. O celular que vira um objeto de tortura. A exaustão de ficar em alerta constante, esperando o próximo sinal de que vai ser abandonada. A sensação de que você precisa se fazer menor, mais fácil, menos intensa, para que ele fique. E no final, seja porque ele foi, seja porque você foi, seja porque o relacionamento implodiu sob o peso de tudo que não foi dito, você ficou exausta e sozinha, e com a confirmação que parte de você temia desde o início. Você está aqui agora porque alguma parte de você decidiu que essa não vai ser a história de novo. Não porque você encontrou a pessoa certa, mas porque você está começando a entender que a pessoa que precisa mudar nessa história não é o outro. Isso não é uma acusação. É um convite. O convite para parar de tentar curar a ferida antiga nos braços de alguém que não sabe que ela existe. Para parar de esperar que o silêncio de hoje seja diferente do silêncio de quando você era pequena. Para começar a dar para você mesma o que você passou a vida inteira esperando que alguém de fora te desse. Atenção, presença. A garantia de que você não vai ser abandonada. Porque você é a única pessoa que sempre vai estar lá. E enquanto você não souber se sentir segura dentro de você mesma, nenhuma presença de fora vai ser suficiente. E qualquer ausência de fora vai ser insuportável. Isso é o trabalho. Não é fácil. Mas é o único que realmente resolve. Se você chegou até aqui, eu quero que você se inscreva nesse canal. Não como favor para mim, como declaração para você mesma. De que você escolheu entender em vez de só sobreviver. De que você escolheu a profundidade quando seria mais fácil continuar na superfície. A inscrição está aqui embaixo. É um botão. Mas o que ele representa é uma escolha. E para quem quer ir mais fundo, para quem quer não apenas entender esse padrão,
mas ter um protocolo real para sair dele. O e-book Amor Sem Dependência foi feito exatamente para isso. Não é um livro de autoajuda com frases motivacionais. É um mapa, com ferramentas específicas, na sequência certa, para você começar a construir dentro de você a segurança que você sempre procurou fora. O link está na descrição. Existe algo que eu quero que você leve embora hoje. Não uma técnica, uma verdade. O silêncio do outro vai continuar acontecendo. Pessoas vão estar ocupadas, vão estar distraídas, vão ter dias ruins, vão se comunicar mal. Isso é humano. Isso não vai mudar. O que pode mudar é o que você faz com esse silêncio dentro de você. Você pode continuar deixando que ele vire um tribunal onde a ré é o seu valor. Ou você pode começar a perceber que o silêncio do outro é informação sobre o outro, não sentença sobre você. Essa distinção parece pequena, mas ela muda tudo, porque quando você para de usar o comportamento do outro como termômetro do seu valor, você recupera algo que nunca deveria ter entregado, a autoridade sobre a forma como você se vê. E aí, o celular continua sendo só um celular. A mensagem continua sendo só uma mensagem, e você continua sendo inteira, com ou sem resposta. Você já está sendo essa pessoa. Esse vídeo não criou isso, só nomeou o que já estava em movimento dentro de você. Até a próxima.